Olá, meu nome é Michele Teixeira, eu sou professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde eu coordeno o Núcleo de Saúde da Mulher e da Criança, o NUSANC, e eu integro a comissão da Iniciativa do Hospital Amigo da Criança, o IAC, da HUGG, que é o nosso Hospital Universitário Gafreguili. Essa equipe é uma equipe formada há 3 anos, onde a gente tem a participação de nutricionistas docentes, nutricionistas do atendimento, né, do próprio serviço. A gente tem a participação de pediatras, a gente tem fonoaudiólogos, serviço social, fisioterapeutas, ginecologistas obstetras e, de um modo geral, você é uma equipe totalmente multidisciplinar, todos em prol do aleitamento materno. A iniciativa do Hospital Amigo da Criança, ela nada mais é do que uma estratégia também de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Então, ela se soma a outras que a gente já teve ou a gente tem no nosso país, como, por exemplo, a rede de bancos de leite humano, a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, a Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno, todos em prol de incentivar esse aleitamento materno. Ele foi lançado lá em 1991 pela OMS e a Unicef. Ele tem um grande objetivo, que é de aumentar a prevalência do aleitamento materno exclusivo, né, nesses ambientes hospitalares. A tendência, então, é que ela também siga com esse aleitamento materno, se ela estiver conscientizada, né, dos benefícios desse aleitamento. Atualmente, a gente já tem mais de 156 países que adotam estratégia de incentivo ao Hospital Amigo da Criança, da iniciativa do Hospital Amigo da Criança, com mais de 20 mil hospitais credenciados. Aqui no Brasil, o dado mais recente que eu tenho conhecimento é de que a gente tem 326 unidades credenciadas no Brasil, sendo que dessas, 15 estão no Rio de Janeiro. Com certeza, se você é atendido num hospital que ele tem ali, né, o credenciamento, se ele foi considerado um hospital amigo da criança, você vai receber orientações e vai ver práticas de incentivo ao aleitamento materno. Quando eu falo disso, na verdade, o IAC, ele é o quê? Ele é um conjunto de recomendações. A gente tem ali os passos para o sucesso do aleitamento materno, que eu vou contar para vocês quais são. A gente tem que adotar, né, a NBCAL, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes, sendo que, quando a gente fala em adotar a NBCAL, o que isso significa? Que é proibido, por exemplo, propaganda de bicos, de chupetas, de mamadeiras, de fórmulas lácteas e alimentos para lactentes dentro desse ambiente hospitalar. Então, a mulher não pode, por exemplo, ir para a maternidade levando mamadeira, levando chupeta, porque isso não deve ser utilizado dentro daquele ambiente hospitalar. O médico, profissional de saúde, a nutricionista, ela não deve usar nada que remeta às fórmulas infantis. Então, uma caneta com a marca, um bloco, a gente ter propagandas espalhadas no hospital, isso não é recomendado dentro de um hospital que tem a iniciativa do Hospital Amigo da Criança. A gente também adota, né, os cuidados amigos da mulher. Quando a gente fala isso, né, na verdade significa que a mulher ela pode ter acesso a medidas não farmacológicas, por exemplo, de alívio da dor, como, por exemplo, o uso de duchas, de banho, de bolas, de outros equipamentos para alívio da dor que não sejam farmacológicos. Ela dá direito à mulher a ter um acompanhante de livre escolha, que ela resolver levar, que fique com ela durante todo o período da internação. Muito importante também ressaltar, os pais têm direito à permanência 24 horas no hospital, acompanhando um bebê que, porventura, tenha ficado internado em unidade intensiva ou semi-intensiva, em UTI ou UTI neonatal. Esses pais, né, têm direito à permanência 24 horas em ambiente hospitalar, tá? Além disso, a gente fala dos passos, né, de incentivo ao aleitamento materno, que quais são eles? A gente fala que
cumprir plenamente o Código Internacional de Comercialização e de Substitutos de Leite Materno e as resoluções da OMS, e essa é a que a gente tem mais atualizada. E aí isso significa, gente, ter uma política de alimentação infantil por escrito que seja rotineiramente comunicada à equipe e aos pais. Por isso, gente, a gente tem treinamentos frequentes, a gente está num processo ainda, tá? Pra gente ganhar, né? Pra gente ser considerado Hospital Amigo da Criança. Então a gente faz cursos regulares com todos os profissionais que lidam diretamente com as mães e os filhos, assim como a gente faz cursos menores com todos os funcionários do hospital. Seja aquele que me atende lá na entrada do hospital, o guarda, né? Seja a senhora que me ajuda na limpeza do hospital. Todos eles, a gente tenta que eles sejam capacitados, não é capacitados, mas que eles sejam conscientizados, com certeza, da importância do aleitamento materno. Para quê? Para que essa mulher que chegou ali no hospital para ter filho, em qualquer situação que ela se encontre no hospital, ela sempre receba palavras de incentivo, de aconselhamento positivo em amamentação. Tá? E isso rotineiramente tem que ser revisto, porque existem funcionários novos, né? Porque a gente precisa lembrar eles, né, dessa importância. Então isso tem que ser sempre feito, tá? A gente deve estabelecer sistemas contínuos, então, também, de monitoramento e gerenciamento de dados. Então, será que deu certo? Será que a gente aumentou as taxas de prevalência de aleitamento materno? Então, isso é acompanhado. A gente tem que garantir que a equipe tenha conhecimento, competência e habilidade suficiente para apoiar a amamentação. Então, por exemplo, atualmente a gente faz aí apoio online por grupos virtuais. Então, a gente tem equipes multidisciplinares que se dividiram. Eu e outras nutricionistas, a pediatra, a enfermeira, a obstetra, né? Estamos divididos em grupos para fazer esse apoio virtual nesse momento ímpar que a gente vive, que é o momento da pandemia, tá? Mas se não fosse isso, a gente faz, por exemplo, na maternidade, grupos de gestantes, né? E a gente faz ambulatório de amamentação. Então eu recebo essas puérperas para ajudar elas em qualquer dificuldade que elas, porventura, venham ter, tá? A gente deve discutir a importância e o manejo da amamentação com essas mulheres grávidas e suas famílias, que foi o que eu falei que são os grupos de gestantes que a gente faz em ambulatório. Facilitar o contato pele a pele, imediato e ininterrupto, na primeira hora de vida e apoiar essas mães a iniciar a amamentação o quanto antes, logo após o nascimento. Então é mãe e bebê juntos, tá? Para que ela possa iniciar esse aleitamento materno. Apoiar essa mãe a iniciar e manter a amamentação e gerenciar dificuldades habituais, isso é o que eu faço lá nos meus grupos de puérperas. Não fornecer ao recém-nascido em aleitamento materno alimentos ou líquidos que não sejam leite materno, a não ser que seja indicado clinicamente. E aí existe um detalhe, porque às vezes você tem um profissional que não está conscientizado e ele indica, né? Então, por isso que toda a equipe precisa estar falando a mesma língua e todos em prol do aleitamento materno, né, exclusivo. A gente deve permitir que mães e filhos permaneçam juntos e pratiquem o alojamento conjunto 24 horas por dia. Então, não é para ficarem separados. A gente deve ajudar essas mães a reconhecer os sinais de fome e saciedade do seu bebê, para que eu possa ter mais sucesso nesse aleitamento materno. Aconselhar as mães sobre o uso e os riscos de mamadeiras, bicos e chupetas, tá? Então, sempre desaconselhando o uso. E, por último, coordenar a alta para que os pais e seus filhos tenham acesso oportuno a apoio para a amamentação e cuidados contínuos. Ou seja, caso eles precisem, onde eles podem recorrer. Então, indicar um banco de leite mais próximo ou indicar o seu próprio ambulatório de amamentação, se ele for perto da casa do paciente, né, do casal, dos pais, da família, mas orientar como ela deve proceder. Tá bem? Só uma pílula de conhecimento, mas obrigada, Nezam, pelo convite mais uma vez. Estamos sempre juntos, todos em prol do aleitamento materno. Muito obrigada. Tchau, tchau. O nascimento de uma criança é um momento sublime. O parto, uma experiência fundamental, profunda e marcante na vida da mulher. A amamentação acontece para selar esse encontro tão esperado entre a mãe e o bebê.
Às vezes, as mães saíam da maternidade sem sequer ter amamentado o seu bebê. Só iam iniciar o aleitamento materno em casa. As conquistas para a saúde da parturiente e do bebê são fundamentais, mas os avanços não podem excluir uma relação mais humana com a gestante, que valorize a experiência do nascimento e apoie o direito do bebê à amamentação, uma prática que, inclusive, ajuda a diminuir as altas taxas de mortalidade infantil do nosso país.